A APP Sindicato de Irati fez nesta segunda-feira um ato em frente ao Núcleo Regional de Educação, pedindo para que o governador revogue o edital 47, que trata da contratação de professores temporários pelo PSS. Ei, amigo, e aí, tudo bom? Quer mobilidade com praticidade e pagando pouco? VIP Mobile é o que você precisa. Baixe agora o nosso app. Nós tivemos, por parte do governo do estado, vários ataques. Mas um deles agora, por esses dias, foi o edital 47, que traz ali, neste período de pandemia, uma prova para esses professores. Primeiro que é um PSS, então não somos contra a prova, aliás, somos a favor, precisamos de prova para o concurso público, precisamos de concurso público para que o nosso povo tenha segurança, inclusive, quanto ao seu emprego, mas não num momento de pandemia e para um contrato temporário que é o PSS. Assim como a pessoa pode ser contratada para trabalhar durante o ano todo, ela pode ser contratada para trabalhar 15 dias, uma semana, e aí você vai colocar todas essas pessoas em risco fazendo uma avaliação. Se não fosse a avaliação por si só, ela ainda traz no edital, primeiro, que a própria empresa não se responsabiliza por qualquer problema de comunicação, internet e tudo mais. Segundo, ela exclui muita gente. Por exemplo, quem é grupo de risco não poderá fazer a prova. Quem é gestante não poderá fazer a prova. E aí, como que essas pessoas vão dar conta da sua família? Porque nós temos aí quase 30 mil entre professores e funcionários contratados pelo regime PSS. E nós temos hoje, para professores, 4 mil vagas que eles abriram. Então, isso não seria suficiente. A gente não pode afirmar, mas se você coloca 4 mil vagas, se você tem 20 e tantos mil contratados hoje, qual é a intenção? Se você só quer contratar 4 mil, o que vai acontecer de fato com as turmas, inclusive, com os alunos que são atendidos por esses tantos mil, né? Por esses 20 e tantos mil professores. Então, a gente fica nesta parte muito desconfiado se vai haver fechamento de turmas, se vai haver fechamento de escolas. Por que só 4 mil? E por que uma prova em época de pandemia, crescendo a pandemia como está? Nós não gostaríamos de estar aqui hoje. Nós estamos com o núcleo da APP fechado desde o início do ano para evitar que os nossos funcionários, os nossos professores tivessem que se deslocar até aqui ou até dando a entender, tá aberto, tem que ir. Nós fechamos aqui o tempo todo para evitar isso, mas nesse momento nós não tivemos alternativa e tivemos que então chamar, pedindo para o povo respeitar o distanciamento, usar máscara, usar o álcool em gel, para que a gente pudesse estar fazendo esse ato em frente ao núcleo de educação. Lembrando que nós temos 20 e poucas pessoas em greve de fome em Curitiba. Então, isso é muito... É um sacrifício que a gente não gostaria que os nossos colegas estivessem fazendo. Dentre eles, o Marco, que é o nosso presidente do nosso núcleo sindical. Nosso ato é de apoio aos nossos colegas que estão em Curitiba, é um pedido ao governo do estado que revogue o edital e que volte a conversar com professores e funcionários, ou seja, com a APP Sindicato que representa esses professores e funcionários, para a gente poder entrar num consenso. Ninguém quer briga, a gente quer que o povo seja respeitado e que a escola pública não seja uma mera mercadoria. O primeiro ponto que é extremamente importante é que não é um concurso, né? É uma prova, né? Desrespeitando uma legislação paranaense, né? Existe uma resolução no Paraná, a resolução 108, que ela destaca os contratos os contratos temporários. E nessa resolução, ela destaca que esse processo simplificado, ele deve ser feito pelo tempo de serviço e pela titulação dos professores. E essa resolução, ela
reger todos os contratos durante 15 anos. Então a gente tem essa maneira de contratar os professores durante 15 anos, que levava em consideração então a formação e o tempo de serviço. E agora, veja, numa época de pandemia, num momento em que a gente deveria inclusive pensar em como não aglomerar as pessoas, o governo tira essa situação, né, do nada e indica uma prova para um contrato temporário. E como a Tatiana frisou, que pode ser um contrato muitas vezes de 15 dias, de 1 mês, de 6 meses, né? Não é um contrato para 1 ano, é um contrato temporário. E isso é extremamente importante. Outra questão nova é essa questão de ter um valor, né? Até então, a gente não tinha um pagamento. E nesse ano, como o governo fez um contrato com uma empresa lá de Brasília, a Sebrasp, então, por causa desse contrato, que colocou lá quase 4 milhões, né, do valor dos nossos impostos, então o governo agora precisa cobrar um valor dos professores para retirar aí esse valor, né, que ele colocou do cofre público para pagar essa empresa. O governo ele colocou 4 mil vagas, né, como disponíveis, mas a gente sabe que hoje, por exemplo, a gente tem 20 mil professores PSS no estado do Paraná. E para onde vão as outras 16 mil vagas? Outra questão muito importante é o seguinte: se o governo destacou que existem 4 mil vagas, a própria legislação paranaense destaca então que deve ser feito um concurso público para suprir essas vagas existentes. Então é isso que a gente tem defendido. Queremos fazer prova? Podemos fazer prova? Sim, podemos, queremos prova, mas que essa prova seja para um concurso público, que ela coloque então os professores dentro do quadro próprio do magistério e que garanta progressão, que garanta promoção para os professores, que garanta assistência à saúde dentro do SAS, e que essa prova ela não seja feita também nesse período de pandemia, como todos os outros concursos públicos que estão colocados para esse ano, todos eles foram adiados. Agora você pense que situação a gente chegou, colocar uma prova para um contrato temporário durante um período de pandemia. Isso é um ataque, né, sem precedente, né, que parece que a gente, ao invés de destacar a importância da educação, eu sinto como se o governo colocasse todos os professores como se fosse criminosos, como se fossem marginais dentro da sociedade. E isso é assustador, porque nós aqui, dentro do sindicato e dentro das salas de aula, nós queremos que as nossas crianças, que os nossos adolescentes estejam preparados para construir uma sociedade cada vez melhor, uma sociedade mais digna, uma sociedade onde a justiça, né, social aconteça, uma sociedade onde as pessoas tenham direito de voz e vez. É isso que nós queremos. E assusta, né, para toda a nossa categoria esse tipo de situação. A falta de diálogo, a falta de humanidade nesse momento, né, de perceber que a gente quer o bem dessa sociedade, que a gente está querendo construir um Paraná melhor. E do outro lado parece que não há, né, esse entendimento, e isso é assustador, né, para todos nós. E aí, para eles, o que eles gastariam seriam nessa documentação, que eles precisariam, claro, ter garantido. Eles vão ter este gasto e vão ter mais o gasto da prova. E assim, só para dar números para vocês, hoje são 20.168 professores contratados. A Gente 1, que é o que a gente, né, equivocadamente chama de serviços gerais, são 6.707, e o Agente 2, que é o administrativo, é 2.817. Ou seja, são 29.692 pessoas contratadas. Claro, esses 4 mil são só de professores, mas aí quando você considera que são 20.168 professores que são contratados hoje, como é que vai ficar o ano que vem sem esses 16 mil professores em sala de aula para atender os nossos alunos? Como que vai ser, vão ser essas aulas com esses alunos que já tivemos aí o ano de 2020, um ano praticamente perdido pedagogicamente falando. Eu não estou aqui desmerecendo todo
o esforço que foi feito para garantir que os alunos tivessem algum tipo de aula. Mas vamos combinar, gente, é completamente diferente, os nossos alunos não acessam, no geral não acessam, eles não estão tendo de fato uma aprendizagem adequada. E aí o ano que vem nós vamos ter menos professores para poder trabalhar todos esses conteúdos que vão ficar defasados no ano de 2020. Como que vai ser essa situação para os nossos alunos? Então a gente está pedindo aí a compreensão da sociedade, que venham conversar com a gente, que apoiem os nossos professores. Ninguém aqui está dizendo que não quer prova. Nós queremos, mas não neste momento de pandemia. A gente nunca pensou que ia viver um momento como esse, mas infelizmente estamos vivendo e precisamos dar conta da melhor forma possível, não colocando o povo em risco, né? Aí a gente pode até pensar, mas agora, hoje tem um ato, vai aglomerar. Estamos pedindo que o povo fique longe um do outro, usando máscara, álcool em gel, mas agora você pensa se esse povo fica desempregado. Né? Como é que ele vai dar conta de correr atrás de emprego no momento de pandemia, em que inclusive diminuiu-se o emprego no Brasil inteiro? E aqui não é diferente, né? Então o povo vai ter que correr atrás de garantir o seu sustento nesse momento.